Hoje eu tenho o privilégio de ter ao meu lado o executivo Alejandro González, de origem colombiana, um profissional extremamente preparado, com uma excelente experiência na área financeira, que trabalhou em diferentes países, como a Colômbia, Argentina, o Brasil, e também estudou na Europa, onde fez o seu mestrado na Inglaterra. Portanto, é um grande prazer tê-lo aqui, o Alejandro. Muito bem-vindo a este nosso programa de entrevistas. Gutenberg, muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer estar aqui com você hoje. Pois é, o prazer é todo meu, e eu gostaria que você inicialmente se apresentasse para aquelas pessoas que estão nos vendo. Claro que sim. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Alejandro González, eu sou de Medellín, Colômbia, e eu sou engenheiro de formação. Eu fiz uma pós-graduação em finanças corporativas e depois, como você já falou, eu fiz um MBA na Inglaterra, onde eu morei por 15 meses. A minha carreira como diretor financeiro, eu já passei por várias indústrias. Eu trabalhei com a Hertz, com a PPG, e tive um passo de 12 anos com a companhia alemã Alfred Karcher. Minha última posição lá foi CFO Latam. Era uma região que tinha uma operação do México para baixo, com faturamento de 200 milhões de dólares, operações diretas em 8 países e uma operação produtiva em Brasil. Eu moro no Brasil desde o ano 2019. Muito bem. Você, como um executivo financeiro, como eu já disse, eu conheço com certa profundidade, e daí a razão do meu convite. Vivemos um momento turbulento na economia global depois da ascensão do presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, que basicamente colocou o mundo inteiro em choque com o seu tarifário. Eu costumo dizer que o presidente Trump ele tem a aparência de um leão, mas na verdade ele é de barro, porque ele muda o tempo todo as posições. Ele joga muito com os balões de ensaio, que é uma tática política muito conhecida para quem estuda política. Por exemplo, quem lê o livro As 48 Leis do Poder vai ver isso claramente, a fotografia dele naquele livro. Muito bem, mas deixamos ele de lado, e eu gostaria que você discorresse sobre as suas impressões do momento atual do Brasil em especial, do ponto de vista de um executivo financeiro. Tá bom, Gutenberg. Eu acho que nesse momento, os executivos financeiros, em geral, a liderança das empresas no Brasil, tem dois desafios importantes. Por uma parte, tem que resguardar os riscos que estão no mercado. Vocês têm um monte de ruído chegando, como você falou do Trump, em geral da economia global. Daí tem que tomar cuidado em como não tomar riscos innecessários e como cuidar do fundo da empresa, como cuidar da base da empresa. Mas também todas essas mudanças vão trazer um monte de oportunidades. E aí onde quem não está com medo, mas quem conhece o mercado, quem conhece a empresa, se tem uma boa flexibilidade, se está atento às oportunidades, vai conseguir capitalizar essas oportunidades novas. Então, eu acho que esse é um momento bem interessante, porque quem tem essa velocidade para aproveitar as mudanças do mercado vai conseguir chegar a esses alvos novos, a essas oportunidades novas que estão aparecendo lá e tomar elas e pegar elas. Então, acho que esse é um momento de muita atenção, de escutar bem, de procurar nas companhias multinacionais as melhores alternativas. Possivelmente hoje seja útil importar da Ásia para os Estados Unidos, possivelmente em um mês seria mais útil passar pelo México, como já passou anos anteriores, mas pode que troque para o ano que vem, pode que troque neste ano. Essa rapidez para trocar de um país para outro, o fluxo de produtos, o fluxo de serviços, vai ser uma oportunidade muito grande para quem tenha essa capacidade de reagir a essas mudanças no mercado. Você tem empreendido uma carreira na área executiva muito bem sucedida. Você passou por vários países, como já frisei, e você também. Mas eu gostaria de saber de você especificamente quais foram os maiores desafios que você encontrou nesta sua carreira. Tá bom.
Vamos lá, acho que são dois tipos de desafios quando você faz uma carreira internacional. Por uma parte, são todos desafios culturais. E aí, você nunca vai ter a solução, mas, enquanto você mais tem experiência no mundo internacional, você vai desenvolvendo essa capacidade de ler o outro e de aprender do outro. Tá bom? Minha primeira experiência internacional foi no meu estágio. Eu fui para a Inglaterra, estive lá por 6 meses, foi parte da minha formatura como engenheiro. E daí eu aprendi um monte de coisas, mas quando eu sentei a refletir dessa experiência, depois que eu terminei, também aprendi meus erros. Então, por exemplo, você fica muito perto da sua zona de conforto quando você fica com mais expatriados, com mais pessoas do seu país. Tá bom? Então, são coisas que depois, mais para frente, eu aprendi a controlar e a programar. Assim, quando apareceram oportunidades na minha carreira, que eu comecei primeiro trabalhando na Colômbia, com um país que tinha operações no Peru, um país que tinha operações no Equador. Depois eu fui para a Argentina, morei lá por 4 anos, trabalhando com 6 países da América Latina e reportando por uma casa matriz na Alemanha. Então lá aprendi a ter muito cuidado como balanceava esse contato com a minha zona de conforto, que são as pessoas com as que você tem a mesma língua, a mesma cultura, mas também você como aprende a interagir com pessoas diferentes, como você ensina para elas, mas também aprende delas, que isso no âmbito pessoal e no âmbito profissional. E se você aprende a desfrutar dessa aprendizagem mútua, vai ser um processo que você gosta bastante. Então, nessa carreira profissional, acho que esse tópico cultural tem a ver com isso. Você tem que ter a vontade de aprender, de ensinar e de conhecer. E depois vem a parte técnica, tá bom? Na parte financeira, você vai ter sempre lá um tópico importante que é a parte tributária. Especialmente aqui no Brasil, eu tenho que fazer um esforço importante para aprender. Tá bom? As normas contábeis, falamos de normas internacionais, mas embora temos algumas diferenças na aplicação nos países, e vai ter umas práticas diferentes na forma de trabalhar, na forma que os mercados se comportam. Tá bom? De cara ao cliente final, seja um consumidor final, ou seja uma indústria, um mercado B2B, B2B, também tem uma forma diferente. Então, tem que ter também essa disciplina de sair, conhecer os clientes, conhecer o mercado, para ver como é que desde a área financeira você vai apoiar as áreas de vendas e de serviço para conseguir atingir os resultados. Então, essa é uma parte também de ter a disciplina de sair e conhecer, tanto a parte tributária como a parte de mercado e de desafios locais. Muito bem. O que o fez empreender uma carreira internacional? Tá bom. Como já te contei, eu fiz meu estágio na Inglaterra e desde lá eu fiquei inquieto. Eu pensei que seria algo interessante. Tá bom? Depois também tem que trabalhar no mercado. E a Colômbia é um mercado que é a 4ª parte do Brasil em termos de pessoas. Tá bom? Então, quando você começa a dar oportunidades, tem que começar a pensar que possivelmente vai ter que ter uma mudança internacional se você quer conseguir desenvolver sua carreira. Não é impossível, mas é uma possibilidade. Dentro dessa possibilidade, eu comecei a me formar para poder capitalizar oportunidades que poderiam chegar no futuro. Assim foi como eu comecei a formar mental na Colômbia, eu comecei a trabalhar em companhias locais, familiares, e quando começaram a aparecer oportunidades internacionais, eu comecei a aproveitar elas. Então, por exemplo, eu estava na companhia que tinha a representação da Hertz, a rentadora de carros na Colômbia, e conseguimos a oportunidade de fazer a operação no Peru. Eu fui que viajei lá com o diretor comercial para fazer a abertura dessa operação no Peru. Foi uma oportunidade que apareceu, eu vou fazer. Então, não deixei para ninguém mais tomar conta disso. E foi lá e aprendi o desafio tributário, legal, cultural, mas comecei a aprender disso, comecei a crescer com isso. Depois eu decidi fazer uma parada na minha carreira, decidi fazer uma formação internacional, que eu te contei, decidi ir para a Inglaterra e fazer meu mestrado, e também isso dá uma visão diferente. Desde o ponto de vista técnico, ter um MBA no exterior, de algum jeito dá um nível diferente quando a indústria é para você, mas também desde o seu aprendizagem, tem a parte técnica, são países muito mais desenvolvidos que nós, tem na verdade que um nível de preparação muito bom, então você vai aprender bastante,
E culturalmente, tinha uma turma com pessoal de mais de 40 países. Eu morava no campus da universidade, e na cozinha que eu compartilhava a cozinha, tinha pessoal de 10 países diferentes. E tudo isso traz para você uma mentalidade mais aberta. Você aprende a compreender diferentes comportamentos que possivelmente você achava que eram irrespetuosos, que não eram o que estava no seu standard. Você aprende a valorar diferentes comportamentos. E tudo isso digamos que você aprende a abrir um pouco a cabeça, tá bom? Assim, quando aparentaram aparecer as oportunidades, que apareceu uma oportunidade numa companhia multinacional, eu já tinha essa visual de poder me juntar com culturas diferentes, tinha a formação. E assim foi como comecei minha carreira na multinacional, que eu fiz 12 anos de carreira na multinacional europeia. Eu comecei na Colômbia, depois fui para a Argentina e fechei na posição de CFO Latam. Mas foi então isso, uma preparação, mas aproveitar a oportunidade quando ela apareceu. Tá bom? Nesta área financeira que você atua, e eu sei que você tem muita competência nela, eu pergunto a você, como é que você se mantém atualizado diante dessa revolução global, não é? Principalmente na área da tecnologia, os humanoides, os robôs e tantas outras inovações que nós estamos experimentando nas últimas 3 décadas. Gutenberg, acho que tudo é de disciplina e tem que procurar diferentes alternativas para você estar atualizado. Eu, pessoalmente, eu faço parte do IBF, o Instituto Brasileiro Executivo de Finanças. Tem muita reunião, amanhã tem uma a implementação da reforma tributária, por exemplo, cada mês tem informação que está saindo, networking, isso ajuda um monte. Mas também tem momentos que eu tenho que fazer uma parada e fazer uma atualização na parte técnica. Tá, por exemplo, agora na parte de tecnologia, na parte de inteligência artificial, eu fiz, o ano passado, uma formação importante aí com o Google, na entidade aqui do Brasil, em inteligência artificial. Ver como operar, como utilizar os agentes, como sacar proveito disso. Então, é isso. E além, tem que ler, tem que saber o que está acontecendo no mercado, seguir pessoas que são referentes na sua área e ver o que eles estão fazendo. Então, acho que com tudo isso, você vai conseguindo manter você mesmo num nível o estándar que está no mercado e leva a sua companhia para cima do estándar. Muito bom. Você, Alejandro, atualmente está em transição de carreira. Que tipo de empresa, de organização você está prospectando no mercado de trabalho e também qual o seu nível de flexibilidade para mudanças? Por exemplo, sair da região de São Paulo para ir para outra região do país, ir para um outro país, China, Índia, Japão, não sei aonde. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá, Gutenberg. A minha fortaleza principal é as companhias Latam. Então, eu estou procurando companhias, sejam familiares ou multinacionais, que tenham operações pelo menos em 2 ou mais países da América Latina ou que tenham essa intenção de começar a expandir-se no mercado Latam. Porque eu tenho mais experiência, eu consigo aportar mais. Tá bom? Enquanto indústria, eu sou bastante aberto. Eu passei por indústria automotiva, química, por serviços, e acaba que manufatura e um pouco de retail. Você trabalhou na PPG, que é uma das maiores indústrias químicas do mundo. Eu trabalhei com elas na Colômbia, com a Colpisa S.A., quando foi adquirida pela PPG, que era um fornecedor de indústria automotiva. Então eu tenho uma experiência por diferentes indústrias e eu sou bastante aberto. Agora, na parte geográfica, é bem interessante a sua pergunta. Porque algo que eu também aprendi bastante, e quando não falo de carreira internacional, é saber que está disposto a fazer e que não. Quando eu fiz meu MBA, eu fui a tomar uma letiva na Índia, estive lá por 2 semanas, tomei uma letiva na China, estive lá por 3 semanas. E aprendi bastante das culturas. Mas também aprendi que seria bem difícil levar uma família para se integrar na Ásia. Embora seja uma cultura bem interessante, mas vai ser bem difícil. Então, estou bem aberto, que são Américas e Europa. A Ásia, para mim, nesse momento, não é uma alternativa. Então, eu tenho uma mobilidade, São Paulo, resto do Brasil, América Latina, Américas e Europa. Mas a Ásia, para mim, nesse momento, não seria
é uma alternativa, por exemplo. É uma mudança muito drástica, né? Muito grande. Muito grande, e eu acho, por o que eu aprendi de colegas, você lá vira parte da comunidade de expatriados. Isso é algo que eu não gosto muito. Eu gosto de ficar mais integrado na comunidade na que eu estou participando. Tá bom? Hoje, minhas filhas na escola bilíngue, mas são as únicas que não são do Brasil. Então, você faz parte de uma comunidade de brasileiros e aprende deles, que é o que eu estou fazendo acá. Na Ásia é bem difícil fazer isso. Você fica quase que dentro de uma bolha, né? Isso, acontece isso. A verdade é que no mundo executivo dentro da América Latina você fica sempre dentro de bolhas, mas entre menor seja a bolha, mais complexo é. Então, trato de manter um pouco maior para não ter tantas limitações. Dentro dessas diretorias financeiras que você ocupou, ou local ou em nível Latam, isto é, América Latina, quais as áreas funcionais que estavam sujeitas à sua liderança? Eu tive o tempo todo a área financeira completa e a área de tecnologia e informação. E o financeiro você tem a área de contabilidade, contadoria, a parte de compliance também, a parte de planejamento financeiro, que você está trocando para a parte de business partner, e a parte de tesouraria. A parte tributária também. E a parte tributária também, que é de parte da parte financeira, está certo. E em tecnologia, toda a parte de infraestrutura, telecomunicações e desenvolvimento. A parte de recursos humanos, de alguma forma você chegou a gerenciar ou não? Eu gerenciei recursos humanos durante 4 anos que eu estive na Colômbia com a Cartier, durante 2 anos quando eu estive com a Hertz na Colômbia. E também tive logística. A logística foi minha responsabilidade durante 4 anos que eu estive na Colômbia com a Cartier, durante também 4 anos que eu estive como CFO Sul-América com a Cartier em Buenos Aires. Agora, uma pergunta que eu comumente faço a todos vocês executivos. De que maneira você, como executivo, com longa experiência, multicultural, bilíngue ou trilíngua, como você queira denominar, como é que você está se preparando para o futuro, Alejandro? Porque o futuro, ele está já batendo a nossa porta, não é? É certo. Paulo Gutenberg, acho que aqui eu vou repetir o que te falei faz um momento. Por uma parte, tem que estar conectado com o mercado, saber o que está acontecendo, ter conexão com colegas, eu te contei com o IBEF, que ajuda bastante para entender o que está sendo feito em diferentes áreas da parte financeira, mas também tem que ser um pouco humilde e ter que falar para você mesmo que aqui vou ter que fazer um esforço maior e tem que voltar a estudar, e voltar uma parada, fazer um diplomado, um curso, mas tem que fazer esforço, porque o mundo está virando bastante rápido e se você deixa que o mundo vá em frente de você, vai ser cada vez mais difícil de conseguir alcançar ele. Você tem que fazer um esforço importante em se formar também. As pessoas que nos veem certamente querem lhe conhecer em maior profundidade. Então, eu gostaria de pedir a você para você falasse, olhando para a câmera, para os nossos ouvintes, desculpe, quais são as suas qualificações como mais importantes como executivo financeiro? Tá bom. De certa forma você falou, mapeou-as durante esse nosso bate-papo, mas eu gostaria que você pontuasse para que aquelas pessoas que nos escutam tomassem conhecimento, porque é muito importante. Por quê? Porque talvez tenha uma empresa desculpa, ou um headhunter que esteja à procura de um executivo como você. Tá bom, muito obrigado pela pergunta. Para mim, eu falo que tem uma formação bem completa. Então, eu tenho passado por etapas de crescimento agressivo, então eu feito abertura de companhias e abertura de clientes, então conseguir esse crescimento de atacar um mercado novo e desenvolver a companhia. Eu também vivi já 2 crises importantes, então eu tenho feito reestruturações. Eu tenho uma formação que foi acompanhada pela McKinsey, se chama Força de Tarefa, ou Força de Reestruturação, eu fiz 2 vezes isso. E também a abertura de novos produtos, ou seja, não só mercados geográficos, sino lançamento de novos produtos. Estou acompanhado esses três segmentos, desde a parte de parceria financeira para desenvolvimento do negócio. Além disso, eu tenho uma formação na parte de fusões e aquisições, também acompanhei várias aquisições e várias integrações. Eu tenho um mundo financeiro que fez parte da análise da compra, mas depois a parte cultural, a parte tecnológica de integrar,
fica, digamos que em aberto. Já consegui fechar integrações das pós-aquisições. Então eu falei que essa parte é bem aberta. E depois, eu tenho a responsabilidade já também de 15 anos em todas as áreas financeiras. Então, dependendo da indústria, eu tenho algum foco, eu consigo entrar no detalhe dessas diferentes áreas. Tesouraria, por exemplo, na América Latina sempre tem um desafio importante na parte de taxas de câmbio, na parte de coberturas, mas talvez tem a parte de planejamento e fluxo de caixa. Então, aí eu consigo entrar. A parte de planejamento financeiro, para você conseguir melhorar o nível de serviço para o cliente final, reduzir o estoque. Também temos essa capacidade de entrar, negociar com logística, com ventas e melhorar isso. Então, para resumir, eu falaria que tenho uma experiência bem ampla, com a capacidade de me conectar com diferentes etapas do negócio, seja um startup que está começando a abrir um mercado, um produto novo ou uma reestruturação, e também temos a capacidade de acompanhar as de venda e serviço a desenvolver essas tarefas que falei antes, tá bom? Agora, outra pergunta. Qual é o seu estilo de liderança? Hoje fala muito de uma liderança visionária, transformadora, servidora, inspiradora. Qual é o seu estilo de liderança? A palavra-chave para mim é coaching. Eu aprendi, já me formei bastante nisso. Eu consigo acompanhar minha equipe, que usualmente é uma equipe que são líderes de outras equipes, a se desenvolver. Parte dessa formação internacional me deu muita capacidade de escuta, de entender as fortalezas das pessoas, de sacar o máximo das fortalezas, mas também levar os pontos deles, um ponto onde não seja um problema. Eu sou um líder que consigo acompanhar muito as equipes, não só as equipes que reportam para mim, sino fazer parceria com meus pares também, para conseguir levar essas áreas que não são financeiras a entender também a parte financeira, empoderar eles com conhecimento financeiro, melhorar sua capacidade de análise para conseguir melhorar resultados. Eu sou uma pessoa bem negociadora que consigo entrar e ter essa capacidade de negociar. Você vê alguma distinção como executivo que trabalhou no exterior e trabalha no Brasil atualmente, alguma distinção em estilos gerenciais? Eu acho que sim, tem estilos diferentes, mas você vai notar, sem importar o país que você esteja, pessoas que têm trabalhado fora desse país, pessoas que têm uma experiência cultural externa, têm uma forma de agir diferente. Na minha empresa anterior, tinha um monte de colegas na casa matriz. E você conseguia identificar facilmente, esses colegas já tinham passado uma temporada dentro das filiais. Não importa que foram 2 anos, e isso voltaram. O jeito de pensar é diferente, uma mente mais aberta. Então, para mim isso é importante. Essa experiência internacional, não importa que seja definitiva, uma experiência internacional, seja por 2, 3 anos, vai conseguir abrir a sua capacidade de liderança e os demais vão ver isso em você. Muito bom. Como você, Alejandro, atualmente está em transição de carreira, e este é um ponto muito importante para o executivo, porque ele tem diferentes momentos. Momento da incerteza, da dúvida. Isso é muito comum, muito comum. Eu gostaria de saber de você o seguinte: por que uma empresa deveria contratar o executivo financeiro Alejandro González? Muito simples, porque eu faço as coisas acontecerem. Ponto. Em outras palavras, você é um executivo hands-on. Eu consigo tomar uma tarefa, tomar um desafio e executar esse desafio. Eu tenho uma formação muito forte na parte de estratégia, eu consigo acompanhar a definição da estratégia, mas não fica só lá no planejamento. Eu consigo penetrar na organização e fazer que as coisas aconteçam. E isto é certamente muito importante, porque esta capacidade que vai conduzir a resultados positivos, não é verdade? Claro que sim. Muito bom. Eu acho que o nosso papo está muito interessante, mas o nosso tempo está se extinguindo. Eu quero agradecer ao Alejandro pela sua entrevista, uma bela entrevista, uma entrevista bem esclarecedora sobre o seu perfil, sobre o seu objetivo de vida, sobre suas qualificações, seus interesses. E se você estiver procurando
um diretor financeiro para a sua organização, eu sugiro que você procure a Gutenberg Consultores e eu terei o maior prazer em submeter o seu histórico profissional à sua recomendação. E de antemão digo que você não se arrependerá ao entrevistá-lo. Ele é competente, ele é preparado, ele é um elemento dedicado à organização e exerce com maestria o seu papel de executivo financeiro, além de seu grau de honestidade e elevado grau cultural, bem amplo. Como já dissemos, ele já atuou em diferentes países, na Europa e aqui na América Latina. Portanto, Alejandro, eu quero agradecer a você por esta sua entrevista e quero desejar a você muito sucesso hoje e para sempre. E muito obrigado por você ter vindo para essa nossa entrevista. Gutenberg, muito obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado a todos vocês e eu espero que vocês tenham grandes oportunidades no futuro. Eu também gostaria de dizer que este nosso programa é gravado nos escritórios da Atent, uma empresa de marketing com grande credibilidade, que tem prestado relevante serviço. Portanto, é uma oportunidade muito boa que nós temos de difundir conhecimento e também apresentar ao mercado executivos de primeira classe. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro. Até lá!